Bom dia, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje quero apresentar o que eu prometi já há algum tempo, que é explicar o que é que são BDCs. Basicamente, empresas de desenvolvimento de negócios, e vou apresentar aqui a definição e como investir, e aí vai ser dividido, penso eu, talvez em duas ou três partes. Também quero que esperem até ao final do vídeo. Se não quiserem ver este vídeo até ao fim, pelo menos vejam a parte final, que irei finalmente apresentar o projeto, que no fundo já venho dizendo aqui ao longo dos vídeos que será fazer uma doação a uma instituição. Neste caso, a associação escolhida será a Street Talks, que é de Barcelos. Como é que eu irei doar? Também irei apresentar um Excel. Vou doar, neste caso, ração, pelo menos nesta fase inicial, talvez ração. Também vamos ver como é que isto corre. Pelo menos, felizmente, já conseguimos angariar 15 euros, mas também irei mostrar. Mas pronto, partindo já para o assunto do vídeo, vamos já aqui começar. No fundo, vamos começar por apresentar o que é que são os BDCs, a sua definição e como investir. Esta será a parte 1. O que é um BDC? Basicamente é uma organização que investe em pequenas e médias empresas, bem como em empresas em dificuldades financeiras. Nós às vezes aqui dizemos pequenas ou médias, mas não é bem assim, que pelo menos têm que ter um market cap inferior a 250 milhões, por isso não são bem pequenas, mas para a realidade dos Estados Unidos talvez. O seu objetivo, no fundo, é ajudar estas empresas a crescer nas fases iniciais do seu desenvolvimento e a recuperar estabilidade financeira. Como é óbvio, tem uma equipa por trás muito competente para fazer este tipo de situações. Basicamente, é muito semelhante a fundos de investimento. Podemos aqui fazer uma medida comparativa. É semelhante aos fundos de investimento de capital fechado. Basicamente, muitas BDCs são empresas públicas cujas ações são negociadas em bolsas como a Amex e Nasdaq. Basicamente, também têm riscos associados. Se não gostarem de ações com médio ou risco elevado, não investam nisto, mas simplesmente fiquem a saber que tipo de investimento é. Basicamente são investimentos de alto risco, mas oferecem maiores recompensas. Como eu já apresentei também no vídeo da Blackstone Lending Fund, foi uma empresa criada em 2021, já tem um retorno, se somarmos com os dividendos, de 48%. Claro que é o que é, mas podemos ver aqui já bons resultados. Depois, basicamente, pontos-chave que vamos apresentar neste vídeo, basicamente é o fundo de capital fechado, realiza investimentos em empresas em desenvolvimento e financeiramente em dificuldades. Pode ser em vários tipos de empresas, pode ser empresas ligadas à tecnologia, empresas na área da saúde, empresas ligadas na área de seja do que for necessário, que é preciso investimento, o que é muito bom, porque dentro dos BDCs também há uma diversificação no tipo de áreas de investimento. Claro que há BDCs mais focados em certas áreas e outros noutras, mas de modo geral são muito diversificados também para diminuírem o seu risco. Depois, abertura. Muitos BDCs são cotados em bolsa e estão abertas a investidores de retalho, como nós, felizmente. Depois, quais é que são os seus benefícios? Oferecem altos rendimentos, dividendos e potencial de valorização de capital. Nos BDCs, pessoalmente, pelo que eu já tenho acompanhado, acho que um dos pontos fortes é mesmo o dividend yield, pode ir mais ou menos dos 8% até aos 13%, 14%. O que é muito bom também é que oferecem dividendos especiais, o que pode, no fundo, aumentar. Em termos de valorização do capital, verifica-se, mas pouco, não é muito significativo, mas se for para valorização do capital, não é muito para isto que é focado. O risco, basicamente, é o uso intensivo de alavancagem e o foco em empresas pequenas ou em dificuldades, tornando nos investimentos de alto risco. Depois, para compreendermos também um bocadinho o que é que são os BDCs, já podemos ver que já é aqui muito antigo. Foram estabelecidos pelo Congresso dos Estados Unidos em 1980. Qual é que é o seu objetivo, como todos os outros? É estimular o crescimento do emprego e auxiliar novas empresas a obterem fundos. Como é óbvio, muito tipo de empresas poderão pedir apoio financeiro ao banco, mas não conseguem o apoio por trás, que é o que é que eu preciso deste dinheiro, mas como é que eu vou usar de maneira correta, e será que o BDC que entra
no trabalho e que é uma vantagem. Basicamente, no envolvimento, os BDCs estão intimamente envolvidas na orientação e desenvolvimento das empresas do seu portfólio, ajudando-as a terem sucesso. É por isso que, no fundo, muitas empresas, em vez de recorrerem aos bancos, vão aos BDCs, porque têm todo o apoio por trás de pessoas competentes com muita experiência a gerir de maneira correta os fundos que emprestaram ou mesmo os ativos da empresa. Depois, investimento em empresas privadas. Basicamente, investem em empresas privadas e pequenas empresas públicas com baixo volume de negociação ou em dificuldades financeiras, que é aqui um dos riscos que poderemos observar em investir em BDCs. Depois, temos aqui a captação de capital. Levantam capital através de ofertas públicas iniciais, obrigações corporativas, ações e instrumentos híbridos. Depois, temos aqui a utilização de capital. O capital levantado é usado para fornecer financiamento às empresas em dificuldades. Como é óbvio, os próprios BDCs também precisam de levantar capital. Depois, temos aqui dois tipos de BDCs. Uns BDCs cotados em bolsa e outros não cotados em bolsa. Como é óbvio, nós só vamos ter acesso aos BDCs cotados. Basicamente, estas empresas de desenvolvimento de negócios cujas ações são negociadas publicamente nas bolsas de valores. Qualquer investidor pode comprar ações destas BDCs através de uma corretora. Depois, a transparência, que é muito importante. Como são cotadas em bolsa, são obrigados a divulgar regularmente informações financeiras, o que proporciona maior transparência aos investidores. Temos aqui também um exemplo, que é empresas cujas ações são negociadas na American Stock Exchange, na AMEX, Nasdaq, entre outras bolsas de valores. Depois, aqui é um bocado só mesmo por termos informativos, temos as não cotadas, que basicamente não têm ações negociadas publicamente em bolsa de valores, como é óbvio. Em termos de acessibilidade, são geralmente acessíveis apenas a investidores qualificados, por isso se eu não estou qualificado nunca vou ter este tipo de instrumento, nunca vou poder investir, nem estou interessado. Basicamente, investidores qualificados ou institucionais e não estão disponível para o público em geral. Depois, como é óbvio, têm sempre uma menor transparência, como não são obrigadas a divulgar informações regularmente ao público, podem oferecer menos transparência em comparação com os BDCs cotados. Depois, temos aqui exemplos, que é tipo fundos de investimento privados que investem em empresas de desenvolvimento, mas cujas ações não são publicamente negociadas. Pronto. Passei assim um bocadinho rápido porque não entendo que esta informação seja muito importante para o que nós queremos aqui buscar. E uma informação muito importante também é a qualificação como BDC. O que é que qualifica uma certa instituição a ser um BDC? Basicamente, o seu registro deve ser registado em conformidade com a secção 54 do Investment Company Act de 1940. Depois, tem que ser uma empresa doméstica. Deve ser uma empresa doméstica com valores mobiliários registados na SEC. Aqui o investimento deve investir pelo menos 70% dos seus ativos em empresas privadas ou públicas dos Estados Unidos, como é óbvio, tem que ver sempre, eles no fundo sempre a estimular a sua própria economia, com valores de mercado inferiores a 250 milhões de euros. Por isso é que eu digo, são empresas pequenas e médias. Aqui se fosse em Portugal, meu Deus. Depois temos aqui uma assistência, que no fundo deve fornecer suporte gerencial às empresas no seu portfólio para ajudá-las a crescer e também, no fundo, a ganhar dinheiro. Depois temos aqui alguns benefícios fiscais e também é um bocado por causa disto que nós recebemos os dividendos especiais. O que é? Basicamente evitam impostos sobre os rendimentos corporativo e devem distribuir pelo menos 90% do seu rendimento aos acionistas. O que é que acontece? Muitas das vezes um destes pontos aumenta bastante e eles, como têm que preencher estes pontos, têm que oferecer dividendos especiais. Senão perdem depois, no fundo, a sua qualificação. Depois, para concluir, basicamente, as BDCs são veículos de investimento que proporcionam capital e apoio a empresas emergentes e em dificuldades, oferecendo alto potencial de retorno, mas riscos significativos. Oportunidade representam uma oportunidade
para investidores que procuram altos rendimentos, estão dispostos a assumir riscos. Por isso, acho que os BDCs não é para toda a gente. Na minha opinião, é um investimento de alto médio risco. Eu pessoalmente invisto porque estou disposto a correr esse risco. Mas para quem está a iniciar, é preciso ter uma certa cautela. Há BDCs, na minha opinião, seguros, devido ao seu historial. Já tem muitos anos, já tem um portfólio muito avultado. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, do ARCC. É o maior BDC do mundo. E, na minha opinião, para quem quer começar, se começar a investir nesse, não será nem de longe nem de perto um mau investimento. Depois, no último slide temos aqui as minhas redes sociais, se quiserem seguir, aqui é o meu Instagram, YouTube e o Patreon. E é isto. Agora, como eu prometi, e já venho falando já há alguns vídeos, o meu projeto será fazer uma angariação de fundos para uma associação, neste caso será a Street Dogs, que é uma associação de animais em Barcelos. Basicamente, eles recolhem animais, o normal, e colocam para adoção, e também tem aqui um programa de ajudar famílias carenciadas a proporcionar castração aos animais e também ração para as famílias que mais precisam. Claro que estas famílias carenciadas, para serem escolhidas, têm que preencher certos requisitos. Portanto, portanto, já temos aqui boas notícias. Já apresentei convosco o projeto, qual é que vai ser a instituição. A data que eu quero doar, talvez, vamos ver como isto corre, mas será mais ou menos em dezembro, até ao final do ano. Por isso, até ao momento, já conseguimos angariar cerca de 15 euros. O método, que eu neste momento, o único método de recolher fundos é a partir de convidar um amigo na XTB. No Patreon, todas as subscrições, todo o dinheiro que ganhar lá vai para a associação, e no YouTube. Mas como no YouTube ainda para ser parceiro, ainda tem muitos requisitos e até são bastante difíceis de preencher, duvido muito que consiga angariar dinheiro daí. Mas pronto. Neste momento, a minha forma de angariar vai ser ração. Vai ser este pacote de 12 kg, esta embalagem. Cada unidade custa perto de 35 euros. Até o momento ainda não conseguimos angariar nenhum saco de ração, e tem aqui também os quilos. A pessoa quem doou, só vou colocar talvez o primeiro, o último, ou nenhum, porque também as pessoas não querem ser expostas a isto, eu entendo. Mas pronto, estamos aqui já num bom caminho. Como eu também prometi, está aqui, ganhei a ação da Apple. Se me perguntarem, queria vender? Não queria, mas como eu prometi, eu vou cumprir. Vou aqui por uma ordem de venda. Pronto, o mercado está fechado, mas não interessa. Depois vou levantar este dinheiro. Vamos aqui confirmar a ordem. Pronto, está aqui. Eu tinha cancelado porquê? Porque fiz um vídeo, mas não correu como eu esperava. Então estou a gravar uma segunda vez e está aqui a ordem. Pronto, de venda. Pronto, para este vídeo é tudo. Depois, como eu também recebi aqui um dividendo da Altria, eu penso que acho que é 100 euros, mas acho que vou conseguir levantar. Levanto os 100, tiro os 15 e depois volto a depositar mais 100, não tem problema. Pronto, é tudo. Vou sempre vos dar no final de cada vídeo como é que isto está a correr, o desenvolvimento, e para o vídeo de hoje é tudo. Espero que tenham gostado. E até ao próximo episódio. Muito obrigado.